Mônica Bergamo, é claro, vai falar sobre o resultado do julgamento de ontem, em que tivemos a aceitação da denúncia, o ex-presidente Jair Bolsonaro réu, assim como 7 aliados que também eram alvos ali daquele julgamento, mas tem uma particularidade, que foram as divergências apontadas pelo ministro Luiz Fux ao longo desse julgamento. Ele aceitou também a denúncia, mas ponderou algumas diferenças que talvez se intensifiquem quando a gente falar do julgamento para valer do mérito da questão mais para frente, né, Mônica? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Pois é, talvez se intensifiquem ou não, né? Os advogados que defendem réus acusados de tramar um golpe de Estado, né? Não apenas, nós temos vários réus, né? Eles não acreditam que o ministro do Supremo, Luiz Fux, possa ser um contraponto ao relator do caso, Sheila. Como foi, por exemplo, o Ricardo Lewandowski, quando teve o julgamento do Mensalão, que ele foi lá e votou, era 10-1, né, o resultado de praticamente todas as votações, às vezes 10-2, o Toffoli votava com ele. Eles não acham que o Fux vai fazer esse papel e vai votar pela absolvição dos acusados, né? Os ministros da corte, ministros com quem eu conversei, têm a mesma opinião. Apostam que ele vai condenar a maioria dos denunciados. Ele brilhou aí, né, um pouco nessa primeira sessão, nessas primeiras sessões, porque ele abriu algumas divergências, quer dizer, ele não abriu divergência no voto, né? Ele abriu divergência em uma questão, na questão de o caso ser julgado no plenário ou não. O resto ele voltou junto com Alexandre de Moraes, né? Os ministros e advogados interpretam que ele fez gestos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também e especialmente a setores da mídia, da comunidade jurídica e de empresários que têm criticado o ministro Alexandre de Moraes. Tem falado que o ministro está exagerando, né? Então ele pediu vista do caso da cabeleireira, da Débora Rodrigues Santos, né, que foi acusada de participar da trama golpista, aquela que pichou a Estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes. Ele votou para que o julgamento ocorresse no plenário e não na primeira turma, foi voto vencido. Ele fez ressalvas à delação do tenente-coronel Mauro Cid. Ele disse que o tenente-coronel fez 9 delações diferentes, e isso poderia sugerir problema nos depoimentos, ou evidenciaria problema nos depoimentos, enfim. Ele fez várias ressalvas e gestos. Apesar de tudo isso, Sheila, os defensores acreditam que ele não deve se colocar contra a corrente majoritária da primeira turma, que tende a condenar de forma dura Bolsonaro e os outros envolvidos. E tem uma característica do Fux que é preciso ser lembrada, né, Sheila? No Mensalão, por exemplo, na década lá passada, ele, 2012, 2013, ele condenou todo mundo com as penas mais duras. Praticamente ele votava tudo que o Joaquim Barbosa propunha, ele concordava. Tem um levantamento recente que foi feito pelo advogado Davi Metzger sobre habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Quem é o ministro que menos concede, ou um dos que menos concedem, Sheila? É justamente o Fux, né? O Fux, de cada 100 habeas corpus que chegam no gabinete dele, ele concede 0,91%, né? Nada. Quem é que concede mais? Vamos fazer uma comparação. O Edson Fachin concede 8,9% dos HCs. O Gilmar Mendes concede 6,5%. Esses números foram de 2024. E até o Alexandre de Moraes, que é tido como duro, duríssimo, concede bastante habeas corpus se comparado ao Luiz Fux. Ele concedeu 4% de todos os pedidos de habeas corpus que chegaram no gabinete dele. O Fux, 0,91%. Então ele é tido como um ministro muito duro. Foi duro com o PT, foi duro no Mensalão, é duro com o cidadão comum, porque não seria justamente nesse julgamento, não seguiria uma linha totalmente diferente. Então essa é a aposta de que ele não vai se contrapor frontalmente à maioria da turma, Sheila. Uhum. Vamos acompanhar. E acompanhar também porque logo mais, em maio, a gente já tem mais um julgamento a respeito de aceitação ou não de denúncia, tá? Mas é de outro núcleo, porque é isso que a gente vai viver nesses próximos meses, não é, Mônica? Julgamentos relativos a denúncias envolvendo outros núcleos. Então, aqueles que eventualmente tenham pessoas que teriam participado dessa trama golpista com desinformação. É o núcleo 4, se não me engano. Tem alguns núcleos, né, de pessoas que vão passar por esse mesmo julgamento, né? Desinformação, né? Tem vários núcleos aí.
Mas esse era o principal por envolver diretamente, transformar o Bolsonaro em réu, né? Então era o que, enfim, mas vamos ter aí muito pano para manga. E quem está feliz é o governo, né, o Sheila? Porque eu já tinha entrevistado o Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, e ele falou isso. Ele falou: não, eu acho que esse ano aqui o Lula vai ter entrega para fazer, né? Então não vai ter tanta má notícia assim. E a má notícia mesmo vai ser para o lado do Bolsonaro. Então hoje já tem artigos, né? Tem um artigo do Vinícius Torres Freire na Folha falando o que o Tarcísio vai falar de tudo isso. Isso o Lindbergh já tinha falado. O que o Tarcísio vai falar? Vai levar todos a um certo constrangimento, porque para defender o Bolsonaro eles têm que falar mal da Suprema Corte. Ninguém gosta de falar mal da Suprema Corte, especialmente políticos que não têm esse perfil hiper radicalizado, né, Sheila? Então é óbvio, o constrangimento tá, quer dizer, a bola agora está no campo contra o bolsonarismo. Então, o governo comemora porque tira um pouco o foco do próprio governo, né, de problemas do governo. O pessoal aqui da redação foi rápido, me passou o calendário dos próximos julgamentos. O núcleo 2 é aquele de gerenciamento de ações. Tem entre eles Silvinei Vasquez, lembra? Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Julgamento previsto para os dias 29 e 30 de abril. Aí depois o núcleo 3 é considerado de ações táticas. É o núcleo militar. Esse aqui, dias 8 e 9 de abril. Núcleo 4, o da desinformação, sobre o qual falei, julgamento nos dias 6 e 7 de maio. Então, são esses aqui os próximos julgamentos. Núcleo 5, desdobramento da desinformação. O julgamento ainda não foi marcado.